No livro de Gênesis, entre os versículos 24 e 32 do capítulo 11, emerge a figura de Terá, pai de Abraão segundo o testemunho bíblico. Não apenas pai de Abraão, mas também de Naor, Harã e Sarai. A narrativa bíblica, porém, reserva escassos detalhes sobre Terá, deixando sua biografia envolta em um silêncio quase absoluto. A linhagem do pai de Abraão remonta até Sem, filho de Noé. Ao examinar a breve genealogia de Sem, evidencia-se que os antepassados mais imediatos de Terá foram Naor e Serug. Nesse contexto, o texto bíblico narra: "E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug depois de gerar a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá." Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já deixa aqui o seu like no vídeo. Continuando, estabelecer com precisão se Naor foi o pai de Terá e Serug o seu avô apresenta desafios, dando que a genealogia de Sem no capítulo 11 de Gênesis parece ter lacunas. Essa conclusão se baseia na possibilidade de que a genealogia de Sem se considerada exaustiva e cronológica. Implicaria que Sem sobreviveu até a morte do patriarca Abraão. Portanto, é plausível que a menção de Terá nesta genealogia seja representativa, focando apenas nas figuras mais proeminentes da linhagem. Adicionalmente, o escritor de Gênesis tinha como principal intento, ao registrar a genealogia de Sem, introduzir a narrativa que destaca a formação do povo de Israel e ressalta a linhagem messiânica. Contudo, quanto à família do pai de Abraão, a verdade é que a Bíblia não revela o nome da esposa de Terá, nem esclarece se teve outras esposas ou concubinas. Entretanto, é evidente que Terá teve filhos com outra mulher, uma vez que, posteriormente, a Bíblia revela que Sarai, esposa de Abraão, era também sua meia-irmã por parte de pai. Em outras palavras, o pai de Abraão era também o pai de Sara, que naquele tempo ainda era chamada Sarai. Assim, é plausível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos, embora não mencionados na Bíblia, por não terem relevância na narrativa. O fato de Abraão e Sarai, filhos de Terá, terem se casado entre si deve ser compreendido dentro do contexto da época, quando esse tipo de relação parental ainda não havia sido expressadamente proibida por Deus. Somente a partir do tempo de Moisés, como registrado em Levítico capítulo 18, entre os versículos 6 e 18, é que tal proibição foi estabelecida. Adicionalmente, naquela época, a família de Terá seguia costumes idólatras, indicando que o conhecimento de Deus não era preservado em sua linhagem. Após o dilúvio, a humanidade se rebelou novamente contra a vontade do Senhor, conforme registra a Bíblia no episódio da Torre de Babel. Os filhos de Terá mencionados na narrativa bíblica são apresentados na seguinte ordem: Abraão, Naor e Harã. Apesar de muitos estudiosos ponderarem que a ordem não permite determinar com precisão se Abraão é o filho mais velho de Terá, alguns intérpretes sugerem que Harã, irmão de Abraão e o pai de Ló, talvez tenha sido o primogênito de Terá, dado que faleceu antes da migração da família para o norte. Aos 70 anos, a Bíblia relata que Terá já havia gerado Abraão, Naor e Harã. Contudo, o que mais podemos descobrir sobre a vida de Terá? Bem, de acordo com as Escrituras, Terá emigrou com sua família de Ur para o norte, rumo a Canaã. Após percorrer cerca de 800 quilômetros, a família de Terá estabeleceu-se por um período na cidade de Harã. Tanto em Harã quanto em Ur, durante o tempo de Terá, eram centros de adoração a deuses sumérios da lua. O livro de Josué, inclusive, menciona que Terá era um idólatra. Quando Josué mencionou os deuses que os antepassados serviram do outro lado do Eufrates, estava se referindo aos deuses cultuados pela família de Terá. Essa informação reforça a narrativa de que Deus chamou Abraão soberanamente do paganismo, revelando-se a ele e estabelecendo uma aliança com sua descendência.
Isso fica evidente no mesmo capítulo de Josué, no versículo 3, onde lemos: Mas eu tirei seu pai Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã, dando-lhe muitos descendentes. Diante dessa informação, surge a questão: o pai de Abraão, Terá, foi de alguma forma convertido ao verdadeiro Deus? Alguns comentaristas sugerem a possibilidade de Terá ter se tornado um adorador do Senhor. No entanto, após deixar Ur, a família do pai de Abraão fez uma parada em Harã, outra cidade politeísta, tornando difícil chegar a conclusões definitivas nesse sentido. Além das breves referências do Antigo Testamento, Terá também é mencionado no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Ele é citado indiretamente na pregação do diácono Estevão em Atos capítulo 7, entre os versículos 2 e 5. Estevão respondeu: O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão deixou a terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão ainda não tivesse filhos. O livro de Gênesis relata que Terá viveu 205 anos e faleceu em Harã, conforme lemos em Gênesis capítulo 11, versículo 32. Foi após a morte de Terá que Abraão partiu para Canaã, encerrando assim o que a Bíblia nos revela sobre a história de Terá, o pai de Abraão. Gostou do vídeo? Compartilha com seus melhores amigos e se inscreva aqui no canal. Vou estar deixando aqui abaixo o link da história bíblica mais chocante do YouTube. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.